teu santo livro, ó Pai, é a tua santa palavra que temos em mãos. Textos do Senhor revelados para nós, conhecidos e que por muitas vezes são negligenciados. Por tantas vezes negligenciamos. Temos em casa, ó Deus, esta palavra e muitas vezes não lemos. Mas queremos, ó Deus, além de pedir o perdão, a tua misericórdia. E que venhamos realmente valorizar o nosso tempo de estudo na tua casa aqui. E pedimos sobre o teu servo de ferramenta, instrumento do Senhor para esta noite. Que o Senhor o use conforme a tua graça e misericórdia. E não somente ele que se preparou para isso, mas que cada coração e ouvido se encontre também preparado para receber, não do Sandro, não do homem, mas do Senhor, o que o Senhor quer dizer para nós. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite para os irmãos. Deus possa estar conosco nesta noite. Hoje nós vamos estar estudando a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias. E a palavra que eu trago nessa noite, eu a trago com muito temor e também com muito tremor, porque é uma das partes onde Deus se volta contra os sacerdotes, contra o seu povo, literalmente. Tem uma frase do Dr. Augusto Nicodemos que eu ouvi esses dias para trás. Nós gostamos de citar muito aquela passagem de Romanos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É bonito o texto. Mas e quando o próprio Deus se volta contra nós? Isso é desafiador, né? Quem será, exatamente? É desafiador. Quem será que pode nos impedir contra Deus, né? Nos defender contra Deus? Então, de fato, é muito chocante. Hoje, então, nós vamos contemplar o capítulo de número 2, dos versos de 1 a número 9. Primeiramente, eu queria fazer uma recapitulação do que nós dissemos na quarta-feira passada, apenas para quem não veio não perder o fio da meada de uma forma resumida. Nós falamos acerca do perigo de ter uma liderança decadente, que era a situação aí dos sacerdotes aí na época, né? Uma vez que os sacerdotes eram responsáveis pela vida espiritual da nação de Israel. Israel já não era mais uma monarquia. Todas as responsabilidades espirituais de sacrifício, até mesmo de julgamento, de domínio, nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, repousavam sobre a classe sacerdotal. Esses sacerdotes, por sua vez, estavam entrando em decadência, desonrando o nome do Senhor, né, fazendo sacrifícios que Deus não havia pedido de maneira incorreta. Então era uma liderança decadente. É um perigo também que nós corremos, né, do mesmo risco que os judeus aqui praticaram diante do culto, é o risco que nós corremos de praticar a mesma coisa. E nós vimos que na aplicação do Novo Testamento é mais forte ainda, porque no Velho Testamento as ofertas estavam limitadas aos sacrifícios e aos rituais, onde se fazia pacificação pelos pecados do povo. No Novo Testamento é tão complexo essa situação que a questão do culto, a liturgia do culto, ela já não é mais individual, porque o Cordeiro, Jesus, morre por todos nós e juntamente ao seu corpo, sendo ele o cabeça, ele uniu então gentios e judeus, de forma que o Espírito Santo se manifesta na igreja, manifesta na comunidade. E o verdadeiro culto, aquilo que eu trago para Deus, é aquilo que tem a ver com a comunidade cristã, no meu relacionamento cristão. E aí nós vimos o quanto que é perigoso na nossa liturgia, no Novo Testamento, nós manifestarmos culto a Deus que não tem a ver com a comunidade, com a irmandade, de amar ao próximo, de não ter sentimento de acepção de pessoas concernente ao pobre, concernente ao negro, concernente a qualquer limitação física que a pessoa tem. Perdoar, né? Inclusive Jesus fala que é impossível você depositar sua oferta no altar
se no seu coração você ainda não perdoou o seu irmão. Então perdoe seu irmão, reconcilie com o seu irmão para depois ofertar a tua oferta. Paulo fala isso também de compreender o corpo do Senhor em Coríntios 11, que nós falamos também de Tiago, capítulo 2. Também nós vimos que corremos o risco também de oferecer para Deus o resto, e não as primícias. E nós aprendemos que para Deus, Ele quer nada menos do que o melhor. Para Deus tem que ser o melhor, tendo em vista de que Deus nos ofereceu o melhor, né? Ele deu para o seu povo a sua lei, deu os seus livramentos, os milagres, os livramentos, a restauração da nação de Israel logo após o cativeiro. Deus também nos deu o melhor, Jesus. E quantas vezes nós oferecemos para o Senhor o resto e não as nossas primícias? Oferecemos o resto do nosso tempo, o resto da nossa dedicação, dedicamos mais à vida secular do que para o Senhor. E diante disso tudo, então, Deus disse que todo aquele culto que Israel oferecia ao Senhor, os sacerdotes e a nação por extensão, era então um culto inútil. O verso de número 10, então, do capítulo 1 que nós vemos, Deus chega ao ponto de dizer que era preferível que alguém fechasse as portas do templo ao invés de ter um culto inútil ou um culto hipócrita, né? A palavra mais atual para esse termo. Vimos aí também, diante disso tudo, Deus então repudia. Deus repudia. Deus não aceita de forma alguma essa forma de culto, essa forma de liturgia que ele havia pedido, porque era algo seco, era algo mecanizado, era formalismo religioso, mas que não tinha vida, não tinha paixão, não tinha inspiração, não tinha lágrimas, não tinha confissão de pecados. Era um culto mecânico, né? Chega até a dizer que canseira, né? Os sacerdotes chegavam a dizer que aquilo era uma canseira, era um enfado, tamanha era a situação. E aí Deus então manifesta por último, nós vimos a questão do seu poder. Deus diz aí nos versos 11 e verso 14 do primeiro capítulo que nós lemos, que Deus então diz que o poder dele é grande, Deus é grandioso entre as nações. Em várias nações, diz aí no verso 11, haveria pessoas queimando incenso, trazendo ofertas puras diante do Senhor, porque grande é o nome dele entre as nações. Deus aqui já falando e anunciando a extensão da sua graça às outras nações, aos povos gentios. Em outras palavras, Deus está dizendo para a nação de Israel: te aquieta que não tem só vocês não. Vocês não são o único não, eu tenho outro povo. E Jesus diz isso lá em Mateus, quando ele diz que o reino de Deus seria tirado de Israel e seria dado a um povo para que produzisse mais frutos ainda. E Jesus disse que então naquele dia haverá um único rebanho, um só pastor. Deus então me chamou a você, chamou os gentios e introduziu os gentios na cruz. Fomos então enxertados, somos filhos de Deus, um só povo, um só Deus, um só Senhor. Deus está dizendo: eu sou grandioso. Agora, dos versos 1 até o verso de número 10, 9 do capítulo 2, Deus então vai, nessa audiência, ele vai trabalhar na questão da bênção e da maldição. Como que um culto que não agrada a Deus, como que uma liderança que não agrada a Deus, como que um adorador que não agrada a Deus, ele pode ser capaz de promover maldição ao invés de trazer bênçãos. Maldição no sentido de juízos, maldição no sentido de receber do Senhor a disciplina. E nós sabemos que no Novo Testamento também, nessa caminhada com Jesus, a igreja também recebeu ordenanças, a igreja recebeu mandamentos, a igreja recebeu estatutos na Nova Aliança, não somente na Velha Aliança, mas na Nova Aliança, especialmente no Sermão do Monte, nos é dito algumas inspirações de Jesus no que tange a esse discipulado. Ele vai dizer que eu tenho que amar o meu inimigo. Ele vai dizer que eu tenho que andar a segunda milha. Ele diz: não julgueis. Ele vai dizer que se no meu coração eu olhar um olhar impuro para uma mulher ou para um homem, no caso mulher, já no coração já terá provocado cometido adultério, sentir ira, eu já terei quebrado um princípio do Antigo Testamento do não matarás. Então nós vemos que na nova aliança de Jesus com a sua igreja também existem regras, existem mandamentos. É por isso que a Bíblia fala que temos que se despir do velho homem. Paulo fala isso lá em Efésios.
ele vai dizer ainda em Coríntios que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Portanto, eu tenho que abandonar as obras da carne, abandonar as obras das trevas e me revestir do novo homem que há em Cristo Jesus. Mas ainda assim eu tenho estatutos e mandamentos de Jesus para obedecer, mesmo na graça, sob o risco de fazermos da graça graxa, como a gente sempre tem falado. Deus exige do seu povo santidade. Da mesma forma que Deus exigiu santidade, um culto correto da maneira que Ele estabeleceu, Deus também exige santidade do seu povo. E Deus também pode pesar a mão sobre nós, derramar os seus juízos, derramar a sua disciplina, como derramou na nação de Israel, mesmo no tempo da graça. Porque nós achamos que o Deus do Velho Testamento, é diferente do Deus do Novo Testamento. Só que na verdade o Deus do Novo Testamento, ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento. É um Deus que ama, mas também é um Deus que se ira. É um Deus de amor, mas que também é um Deus fogo consumidor. E ele exerce juízo e disciplina sobre os seus filhos. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês aí é essa questão aí da bênção e da maldição. Por que é importante falar a questão da bênção e da maldição? E aí eu gostaria de ler aí, iniciar a nossa leitura, capítulo número 2, verso número 1. Agora, pois, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração a dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Ou seja, ele não vai amaldiçoar somente os sacerdotes, mas vai amaldiçoar também até as bênçãos dos sacerdotes sobre o povo seriam amaldiçoadas. E já vos tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Ou seja, Deus já está falando, já estou vendo que vocês não vão obedecer, então já vou mandar a maldição de qualquer jeito. Verso 3: eis que vos reprovarei a descendência e atirarei excremento, ou seja, fezes, no vosso rosto, excremento de vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu que vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Fiz aliança com ele de vida e de paz, ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Deus está falando dos antigos levitas. A verdadeira instrução esteve na sua boca, a injustiça não se achou nos seus lábios, andou comigo em paz e retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e a sua boca deve procurar a instrução. Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Aí Deus aqui agora faz o contraste, do bom levita, lá da tribo de Levi, do primeiro pacto, com os atuais levitas. Verso número 8. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução, vós tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Então você percebe então aqui que o assunto é grave. Deus trata aqui da questão da bênção e da maldição. Vale a pena nós lembrarmos que lá no livro de Deuteronômio, capítulo número 28, nos é dito a partir do verso 64 e diante, que uma das maldições que Deus traria sobre a nação de Israel por desobediência seria a questão do exílio na Babilônia. Deus colocou a bênção, Deus colocou a maldição. A bênção diante da obediência, a maldição diante da desobediência. E então, a vinda para o povo de Israel para a Babilônia era um juízo de Deus. Era uma maldição que Deus estava lançando sobre a nação de Israel. Quando Israel volta do cativeiro, como nós falamos então, a monarquia não é mais restaurada, Israel deixa de ser uma nação política e se torna um mero rebanho religioso. Você não tem mais reis aqui a partir desse contexto aqui de Malaquias. Desde quando Neemias volta para reconstruir os muros,
Esdras para poder reconstruir o templo, né? Juntamente com Zorobabel também. A partir desse contexto não existe mais rei. Então o sacerdote era a figura principal. Ele exercia o ministério docente e profético. Agora no verso de número 2, interessante, Deus chama novamente essa maldição. Ou seja, aquilo que estava descrito lá em Deuteronômio, que se cumpre quando o povo vai cativo para a Babilônia, se cumpre agora na vida do sacerdote. O verso de número 2 aí, ó, Deus fala: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes e não propuserdes do vosso coração da honra ao meu nome. Deus evoca aqui a questão da honra, que ele questiona aqui no capítulo de número 1, verso de número 6, né? O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Então os sacerdotes não estavam honrando ao Senhor. Deus evoca novamente aqui a questão da honra. E Deus disse: enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Então novamente Deus evoca a maldição sobre a nação de Israel. E essa maldição, todos nós sabemos, ela se cumpre, porque em algumas Bíblias antigas, o pastor deve lembrar disso, algumas Bíblias antigas, entre o livro de Mateus e o livro de Malaquias, tem 4 páginas brancas. Não sei se vocês já chegaram a ver isso, né? Aquela Bíblia antiga, né? Tinha 4 páginas brancas, em algumas Bíblias, algumas versões, hoje não tem mais. Mas isso apontava justamente para 400 anos sem voz profética. 400 anos que Deus ficou sem falar com o povo mergulhado em profundas angústias, perseguições, houve invasão novamente. Antíoco Epifânio, um imperador ímpio, pega um porco, uma porca, né, pastor, e oferece dentro do altar do povo judeu. Houve muitas mortes, muitas perseguições. A ausência dos profetas foi um duro golpe em Israel e se tornou um marco dolorido, uma verdadeira calamidade, ou seja, Deus amaldiçoou aquela geração. E aí cessa-se então a linhagem dos sacerdotes, como nós vamos ver daqui a pouco. E esse sacerdote que Deus rejeitou, ele vai aparecer lá no Novo Testamento na pessoa de João Batista. Nós sabemos que João Batista era da linhagem sacerdotal. Interessante que o sacerdócio também na época de Jesus estava corrompido. Os saduceus, que era a classe sacerdotal, não acreditava em ressurreição dos mortos, não acreditava em anjos e estava atrelado com o Império Romano. Deus então deixa de falar no templo e fala através de João Batista. E nós descobrimos aqui, na nossa primeira aula, que João Batista foi uma profecia de Malaquias. Malaquias 4, verso 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição de uma vez por todas. E nós vemos que quando Jesus fala acerca de João Batista, Jesus diz: esse é o Elias que havia de vir. E esse Elias que havia de vir, na autoridade de Elias, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ali Deus fala no deserto, Deus não fala mais no templo. Olha só que coisa profunda. Jesus então se torna o nosso o quê? O nosso sumo sacerdote. Ele morre na cruz, o véu do santuário se rasga e nos abre o caminho para Deus. Deus estabelece então um novo sacerdócio. Mas a maldição veio sobre a nação de Israel. Então o ponto interessante aí a destacar é essa questão aí da bênção e da maldição. Deus adverte novamente essa questão da maldição. E por que isso é importante? Porque para Deus não existe neutralidade, ou seja, não existe uma liderança em cima do muro, não existe adorador em cima do muro. Ou nós somos bênçãos ou somos maldição. Ou nós agimos na vida dos outros como bênção, ou nós agimos na vida do nosso semelhante como maldição, e isso é terrível, e essas características que Deus vai tratar aqui. Isso porque os sacerdotes, eles se corromperam desprezando o nome de Deus. É o que Deus questiona aí, como eu já falei, no capítulo 1, verso 10. Deus questiona novamente aqui no capítulo 2, verso de número 2, porque eles estavam desonrando e desprezando o nome de Deus.
quando eles então aceitavam fazer aquele sacrifício, aqueles rituais. Só que esse desprezo do sacerdote para com o nome de Deus tinha uma desembocadura muito ampla sobre o povo. Então, por isso, então, o povo foi afetado, né? O povo, então, vendo que os sacerdotes estavam desprezando o nome de Deus, não estavam honrando a Deus, o povo, então, trazia animais cegos, animais coxos, doentes e dilacerado para Deus. Quando os líderes não honram a Deus, o povo se desvia. E aí tem uma passagem muito interessante lá em Oséias 4:6, que nós sabemos de qual é salteado. Só que a gente nunca leu o verso todo. Já reparou como a gente nunca leu o verso todo? Se você ler o livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, tem uma passagem aí que todos nós conhecemos. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E a gente fala, a igreja está sendo destruída porque falta conhecimento. Só que a gente não leu o verso todo. E o verso todo diz o seguinte: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Então o povo estava sendo destruído porque os sacerdotes, a liderança na época também faltava com o conhecimento, rejeitavam o conhecimento do Senhor, e assim então a maldição se espalhava sobre o povo. E aí então nós partimos aí para os versos de número 1 até o 4, definindo então o que seria essa maldição. Em primeiro lugar então, a maldição recai sobre os próprios ministros, verso número 2 aí. Enviarei sobre vós a maldição. Isto é, na verdade, o contrário da palavra bênção, né? A obediência resultaria em bênção e a maldição, então, a desobediência resultaria em maldição. Então, o primeiro ponto aí, recaía sobre os próprios ministros. Os ministros seriam amaldiçoados, os sacerdotes seriam amaldiçoados. Só que não somente o sacerdote. Como nós sabemos, lá em Números, capítulo 6, é tão conhecido, tem a bênção araônica, né? A bênção sacerdotal, né? Tão conhecida, né? Que alguns pastores fazem no final do culto, que é a bênção onde os sacerdotes levantam as mãos para poder abençoar o povo. Deus está dizendo aí do verso de número 2 também, que não somente os ministros seriam amaldiçoados, mas Deus transformaria a bênção dos ministros, seriam transformados então em maldição. Ou seja, toda vez que o sacerdote levantasse as mãos para abençoar o povo, por mais que ele transferisse bênção sobre o povo, Deus estaria derramando, na verdade, maldição. Agora, por que Deus estava tão irado aqui, manifestando essa maldição sobre o povo? Continua aí no verso de número 2 ainda. Primeiro motivo, então, porque os sacerdotes negligenciaram a palavra de Deus. Está descrito aí no capítulo 2, verso de número 2. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração. E Deus já havia falado, olha, eu vou lançar maldição de todo jeito. Né? De todo jeito, é o que ele diz aí no verso 2, aí, ó. Já as tenho até amaldiçoado, porque já tenho percebido que vocês não colocou esse arrependimento no coração, essa obediência no coração, então já amaldiçoei vocês. Tamanha era a indignação de Deus. Segundo lugar também, porque eles desprezavam o nome do Senhor. Está aí também no verso de número 2. Então, eles negligenciaram a palavra de Deus. Deus disse que era para eles se arrepender, mas eles não colocaram esse arrependimento no coração. Segundo, porque eles não deram honra ao nome de Deus. A palavra honrar aí significa mostrar atenção, considerar como importante, dar peso, ou seja, o nome de Deus estava sendo desonrado pela vida dos ministros, pelas ofertas trazidas à sua casa, mas também pela falta de fervor espiritual do povo. Então você percebe que é um problema generalizado. E por sua vez também essa maldição se tornaria generalizada. O povo sofreria novamente uma nova maldição do Senhor. Porque o fato deles terem ido para o cativeiro na Babilônia já era uma maldição. Deus então joga novamente essa maldição, esse juízo na vida do seu povo. Agora, quais seriam as implicações dessa maldição? Em primeiro lugar, então, o verso de número 3. Diz aí, eis que vos reprovarei a descendência. Então, em primeiro lugar, a descendência do sacerdote seria reprovada.
E a palavra descendência aí no original que eu andei dando a pesquisada significa semente. E isso pode significar duas coisas, essa palavra descendência no hebraico que é semente, pode significar duas coisas tremendas. A primeira dela pode significar a questão das colheitas, né? Que as colheitas seriam fracas, uma vez que as colheitas seriam fracas, os dízimos e as ofertas haveriam de ser diminuídas, né? E lembrando então que os sacerdotes eram sustentados por aquele dízimo, Deus está dizendo, eu vou tocar na parte mais sensível de vocês, eu vou amaldiçoar a semente, eu vou amaldiçoar a colheita, vai diminuir a colheita, as colheitas serão fracas e vocês serão afetados. Deus falando isso para os sacerdotes. Mas também pode significar o que eu falei agora há pouco, né? A questão da posteridade, ou seja, a diminuição contínua de pessoas na linha sacerdotal. E que nós vemos que isso a partir do período que houve os 400 anos de silêncio, que Deus silenciou, que Deus não falou com seu povo, a classe sacerdotal foi completamente arrasada. Deus não tem mais compromisso com os sacerdotes no Novo Testamento. Você vê que Deus prefere falar com João Batista no deserto, né? A voz que clama no deserto, né, para anunciar Jesus, do que aquela classe sacerdotal que estava influenciada pelo Império Romano. Então poderia atingir ambas, tanto a questão das colheitas, mas também com a linhagem dos sacerdotes. E é por isso que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele se ofereceu a Deus em nosso lugar por nossos pecados. E é Ele ainda hoje é o nosso sumo sacerdote que intercede junto ao Pai. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso sumo sacerdote. Muito interessante. E não somente isso, olha só que interessante. Através de Cristo também, Ele se tornando o nosso sumo sacerdote, nós nos tornamos sacerdotes também. Porque nós temos acesso aos santos dos santos. Algo otorgado por Jesus, nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Além disso também, o verso de número 3 aí, que é bem forte ainda, que diz que Deus reprovaria a sua descendência, de que Deus haveria de atirar excremento, fezes dos sacrifícios na cara dos sacerdotes. Em outras palavras, eu vou expor vocês. Vocês me trouxeram o que é pior, eu também vou jogar em vocês o que é pior. Vocês vão receber o pior de mim. Como eles afrontam a Deus, agora eles são desonrados, ou seja, Deus envergonha publicamente os sacerdotes. Os sacerdotes, então, a liderança passaria vergonha diante do povo. Deus está dizendo aí, você está vendo aí, essas fezes aí, esses excrementos dos sacrifícios, eu vou jogar na cara de vocês. Eu vou pegar isso e vou jogar na cara de vocês. Mas não somente isso, olha só que Deus diz no verso de número 3. Uma liderança totalmente rejeitada. O verso número 3 diz, e é para junto destes que sereis levados. Deus está dizendo que como eles ofereciam sacrifícios sem valor e eram tão revoltantes, que os seus sacrifícios deveriam acabar no depósito de esterco, mas não somente os sacrifícios. Eles também seriam tirados do templo e seriam lançados numa montanha de excrementos, de fezes, ou seja, os sacerdotes seriam depostos. E aí tem um negócio bastante interessante, porque na lei de Moisés, lá em Êxodo 29, verso 14, e Levítico 4, verso 11, diz que quando fosse cortar os animais, e quando fosse tirar a parte chamada as tripas, né, os intestinos, as entranhas dos animais, que é onde continham as fezes, essas entranhas com essas fezes, elas deveriam ser queimadas fora do arraial. Não era para oferecer sacrifício com as entranhas, com as fezes. Era para oferecer fora do arraial. Se você Êxodo 29, 14, Levítico 14, 11 estabelece esse mandamento. No entanto, o texto aqui parece dizer que os sacerdotes ofereciam sacrifícios com fezes e tudo. Com fezes e tudo. Deus está dizendo, eu vou pegar isso daí e vou jogar na cara de vocês. Eu vou expor vocês publicamente. Uma vez que essas fezes, essas entranhas, né, dos sacrifícios, os excrementos, eram para ser queimados fora do arraial, no monturo, num depósito longe da nação de Israel, longe do arraial. Deus está dizendo, eu vou mandar vocês para lá, eu vou mandar vocês para as fezes.
É outra palavra que eu queria usar, eu não posso usar. Vocês sabem muito bem. Literalmente é isso que Deus está querendo dizer. É forte isso. Deus está dizendo: olha, eu não suporto esse sacrifício. Eu vou expor vocês, eu vou depor vocês. Vocês não me agradam, vocês não fazem aquilo que eu pedi, vocês desonraram o meu nome, por conta disso vocês deverão ser depostos. E o mais interessante ainda, era uma liderança que só atentava para Deus quando era tarde demais. Ao verso de número 4 aí tem uma característica muito grande, e por isso que Deus amaldiçoaria. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento. Ou seja, somente quando ele sentisse isso na pele, essa maldição, é que eles iriam reconhecer de fato este mandamento. Qual que é o mandamento que Deus exigiu do seu povo? Fidelidade, honra ao seu nome, valorizar, respeito. E essa é uma grande verdade. Nos nossos dias também, muitos líderes, muitos ministros, muitos adoradores vão continuar desonrando a Deus, desprezando a palavra de Deus, até serem apanhados e envergonhados em público. E é o que nós temos visto hoje em nossos dias em muitos locais. Eu sei que não é nem muito ético falar isso, mas eu sei que essa semana passada muitas pessoas foram pegas de surpresa aí com a prisão do pastor Caio Fábio, né? E algumas pessoas perguntaram para mim o que eu achava, disso. E eu lembrei justamente disso daqui, né? Justamente disso daqui. Que existem alguns erros que nós praticamos na caminhada cristã, de que um dia nós seremos disciplinados pelo Senhor. Deus pesará a mão. Deus exercerá disciplina contra a nossa vida. E interessante que o apóstolo Pedro, lá no capítulo 4, se não me falha a memória, ele diz o seguinte: se você sofre por amor ao Evangelho, Pedro vai dizer: bem-aventurados sois. Mas se alguém sofre, não devemos sofrer como iníquo, roubador, ladrão, como quem se intromete em questões alheias. E aí Pedro vai dizer: já é hora do juízo começar pela casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa na igreja. Por isso que Paulo fala lá em Coríntios capítulo 11, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 6, não há vós, entre vós, sábios, para que podeis julgar essa causa. E Paulo vai dizer: se vocês não são capazes de julgar nem mesmo as coisas menores, está lá em 1 Coríntios capítulo 6, como vocês haverão de julgar os anjos? Não sabeis vós que havereis de julgar o mundo e os anjos? Então é forte, o juízo começa pela casa de Deus, a exposição começa pela casa de Deus, e Deus não poupa nem mesmo os seus filhos. Esse era o drama de Israel. Israel achava que o juízo de Deus sobre a nação de Edom era bom. Deus destruiu a nação de Edom, mas eles eram incapazes de perceber de que Deus também poderia exercer juízo contra eles. E é por isso que eles questionam: em que o Senhor tem nos amado? Em que o Senhor tem nos amado? Graça para mim, justiça para o outro. Misericórdia para mim, juízo para o outro. Não, o juízo de Deus, a mão de Deus, começa pela sua casa. Começa pela igreja de Deus. E é isso que Deus faz aqui. E aí então, é que nós partimos aí para um contraste. Nós vamos ver agora, dos versos 5 ao verso de número 7, quais seriam as características de um verdadeiro adorador, de um verdadeiro ministro, de um verdadeiro servo do Senhor, onde Deus vai fazer o contraste desse que teria a bênção dele sobre a sua vida, né? As características cruciais, e daqueles que ele vai dizer dos versos 8, verso 9 aí, daqueles que teriam a maldição sobre suas vidas, que seria o péssimo adorador, o péssimo sacerdote, que estaria envolto numa maldição e de juízo de Deus. Então, versos de 5 a 7, nós vamos contemplar aí. O verdadeiro ministro mantém um profundo relacionamento com Deus. Olha só que interessante, versos 5 e 6. Com efeito, ele temeu e tremeu por causa do meu nome. Andou comigo em paz e retidão. Então,
O verdadeiro ministro, o verdadeiro devoto, o verdadeiro adorador é aquele que mantém um profundo relacionamento com Deus. E andar com Deus é muito mais importante do que trabalhar para Deus. Jesus chama 12 apóstolos para estar com ele, mas só então, muito tempo depois, é que Jesus envia os apóstolos para poderem pregar. Primeiro Jesus queria ter comunhão. Primeiro Jesus queria ter relacionamento. Primeiro Jesus queria ensinar para eles o caminho do discipulado. Queria mostrar para ele a melhor maneira de agradar a Deus. Queria doutrinar o coração dos discípulos, mas não somente doutrinar o coração dos discípulos. Queria estabelecer um elo de comunhão plena com os discípulos. E somente assim, depois disso, é que Jesus envia os discípulos para a obra. Ou seja, o mais importante para Deus, então, mais importante do que andar com Deus, é ter comunhão com Ele. Deus está mais interessado em que somos do que em que nós fazemos. Muitas das vezes nós associamos o homem de Deus pelas coisas que eles fazem e não por aquilo que ele é na sua essência. Deus não quer ativismo vazio, Ele quer muito mais, Ele quer vida no altar. Vida no altar. E o grande risco que nós corremos, irmãos, nós falamos aqui na quarta-feira passada, é o risco de nós nos tornarmos profissionais da fé, profissionais, religiosos, vir à igreja simplesmente para poder cumprir uma agenda, para poder cumprir um script, para poder cumprir uma agenda religiosa, um clube onde eu contribuo, onde eu tenho meus amigos, onde eu tenho meus irmãos, mas que não há nenhum tipo de envolvimento, não há nenhum tipo de paixão. Não. O verdadeiro ministro, o verdadeiro servo, ele é, na verdade, um homem que tem profundo relacionamento com Deus. Não podemos ser apáticos, não podemos exercer uma vida simplesmente por obrigação, mas porque algo de fato tocou no meu coração, porque algo queimou de fato a minha alma, porque houve uma mudança de fato no meu coração, e Deus fala comigo, eu sinto Deus, e Deus aquece o meu coração. É aqueles momentos que você sente de fato que Deus está falando contigo, porque você está diante do Pai. Além disso também, um verdadeiro ministro, um verdadeiro adorador, ele é incorruptível na doutrina. Interessante o verso 6, olha só como que Deus fala aí, apontando para os primeiros levitas. A verdadeira instrução esteve na sua boca. A verdadeira instrução. Como é importante um líder, um ministro, um adorador, ter a verdadeira instrução na boca. A verdadeira instrução na vida, que é a palavra de Deus. E Paulo tem uma palavra interessante lá em Tito, capítulo 2, versos de 7 a 8, olha só que interessante o apóstolo Paulo dizendo: no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia, por isso que eu não podia falar aquela palavra, tá vendo? Linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário não seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a vosso respeito. Ou seja, o verdadeiro líder, o verdadeiro servo, o verdadeiro adorador é aquele que tem a verdadeira instrução na boca. É aquele que é capaz de proferir palavras, mas palavras que sejam de acordo com aquilo que Deus nos ordenou, que é a palavra de Deus. Não seguir os seus próprios conceitos, não seguir as suas próprias filosofias, não seguir as suas próprias ideias, não seguir o curso do mundo, mas seguir o curso da palavra de Deus. E aí nós temos 4 problemas hoje, identificados por alguns comentaristas, sobre a igreja evangélica de um modo geral, que faz refletir essa questão aqui do verso de número 6, né? A verdadeira instrução esteve na sua boca. Nós temos aí 4 problemas básicos hoje na igreja evangélica como um todo. Quando eu falo igreja evangélica, eu já disse aqui, eu não estou me referindo à igreja local, né? De modo algum. E também eu não me coloco como o profeta Malaquias advertindo vocês. Eu me incluo também. E a palavra deve queimar o pregador, deve queimar o professor, deve queimar o pastor, deve queimar qualquer pessoa que esteja ministrando a palavra, antes de queimar o coração dos ouvintes. Então nós temos aí 4 problemas. Nós temos aí a questão do liberalismo, né? Tanto na questão doutrinária, né? Hoje a Bíblia se tornou acessível a várias pessoas, várias igrejas interpretam a seu bel prazer, mas também na questão moral. Nós vivemos a época aí da pós-modernidade,
E a pós-modernidade, nós falamos aqui que ela tem 3 pilares. Ela tem a pluralização, você tem um monte de coisa para poder escolher ao seu gosto no mercado, várias marcas de sabonete, várias marcas de perfume, você tem um mundo de ideias à sua volta para você escolher. Você tem aí a secularização, que é quando você começa a importar um pouquinho de cada igreja, de cada doutrina, cada filosofia, cada pessoa que é formador de opinião, e você importa isso para dentro de você, você formata uma ideia. E tem também a questão da privatização. E essa questão da privatização, ela é tão forte, tão terrível, porque ela cria uma sociedade, como diz um sociólogo, ele diz que é uma sociedade zoológica, ou seja, eu sou dono aqui desse quadrado, aqui, e ninguém manda nesse quadrado, ninguém manda. Nesse sentido, então, eu não posso ser repreendido pelo meu pecado, eu não posso ser repreendido pelos meus erros, eu não aceito correção de presbítero, eu não aceito correção de um membro que diga que eu estou errado, ou seja, parece que eu sou dono do meu mundo, dono do meu pedaço, eu não aceito ser repreendido pela minha forma de andar, pela minha forma de investir. Às vezes a palavra do pastor aqui que é dita magoa, chateia o coração, porque nós achamos que somos dono do nosso quadrado e que ninguém deve se intrometer na nossa vida. E por incrível que pareça, essa privatização, essa sociedade zoológica entra dentro das igrejas, onde ninguém mais aceita ser corrigido, onde ninguém mais aceita ser disciplinado. Por vezes é necessário fazer um estatuto, onde mostra as regras e os regimentos, porque tem pessoas que saem da igreja para colocar a igreja nos tribunais, na justiça. Isso acontece bastante. Por quê? Nós chegamos a essa época aí do liberalismo, pecado relativizado. Eu não tenho culpa, eu não sou pecador, o problema foi que fizeram comigo, foi meus pais, fizeram assim comigo, fizeram assado, é meu passado. Não, é pecado. E pecado tem que ser tratado como pecado, tem que ser disciplinado, tem que ser exortado, tem que ser incentivado a ser confessado. Então, liberalismo é um problema muito sério. O outro ponto aí também é a questão do sincretismo. Nós vimos hoje isso nas igrejas pentecostais e neopentecostais, as coisas mágicas, são bugigangas místicas, dotadas de poderes místicos, para poder abençoar o povo, sincretismo religioso. Nós temos aí a questão do pragmatismo também, que é uma filosofia grega. O que é o pragmatismo? O pragmatismo, ele valoriza os resultados, não importa como faça, o que importa são os resultados. Então, se deu certo na igreja A, vai dar certo aqui na minha igreja. Se deu certo na igreja B, eu vou trazer, vou dar para aplicar na minha igreja. O que importa é o resultado. Não importa o que eu utilize, mas o importante são os resultados. E nós vemos que isso é muito perigoso para a fé cristã, porque na Bíblia Sagrada, como eu disse aqui quarta-feira passada, Deus não divorcia, a Escritura não divorcia doutrina de prática, teologia de praticidade, ortodoxia de ortopraxia, ou seja, as duas coisas andam juntas. Então o importante não é evangelizar apenas, é evangelizar de maneira bíblica. O importante não é cantarmos ao Senhor, o importante é cantarmos de maneira bíblica. O importante não é termos as nossas atividades simplesmente para termos atividades, mas termos atividades de modo bíblico, ou seja, o pragmatismo tem causado um câncer na igreja. É por isso que o movimento do G12 aí na época, de tempo atrás, aí se espalhou pelas igrejas e destruiu muitas igrejas por causa do pragmatismo. E você pode ver que esse pragmatismo é tão forte que uma igreja passa a copiar a outra. Quando a Universal inventou a terça-feira forte, várias igrejas inventaram a terça-feira forte. Lá no meu grupo lá tem um pastor Márcio, e ele se veste até de branco. Calça branca, cueca branca, meia branca, sapato branco, gravata branca. Copiou da Igreja Universal, deu certo, vou trazer para cá, vou importar. Então é o pragmatismo. E o último, mais perigoso, é a ortodoxia morta. Ou seja, é aquela maneira de se estudar a Bíblia simplesmente por estudar, para adquirir conhecimento e não simplesmente para se aproximar de Deus. E isso é um perigo muito grande quando nós temos uma ortodoxia morta, que não leva a nada, que não tem prazer em estar na casa do Senhor, que não nos leva a confessar pecado, que não nos leva a chorar pelos nossos pecados, que não nos leva a fazer as coisas com dedicação, com profundidade diante de Deus. Tudo é na questão da mesquinhez, da mediocridade, é o básico. Não, a ortodoxia morta é algo terrível e tem matado muitas igrejas, porque não há paixão, não há vocação,
há apenas obrigatoriedade, há apenas algo que não tem nada a ver com a verdadeira instrução. Por isso que somente a verdadeira instrução é capaz de nos libertar desses 4 problemas. Porque se a verdadeira instrução, que é a palavra de Deus, está na minha boca, eu não vou ter uma ortodoxia morta, porque a minha vida será viva e ativa diante de Deus. Eu sempre costumo dizer que os reformadores que fizeram a reforma protestante, por mais que eles fossem homens estudados, eloquentes, formados em direito, em ciências daquela época, em teologia, eram homens também de profunda devoção a Deus, vidas marcadas de oração. Lutero, então, há um relato da esposa dele, chamada Catarina Vombora, que ela escreveu um livro, que ela dizia que Lutero passava horas e horas rolando no chão em línguas estranhas e também chicoteando contra o seu próprio corpo, na intenção de querer agradar a Deus por conta dos seus pecados. Eram homens marcados por lágrimas, homens marcados por oração. E quantas vezes, no estudar da Escritura Sagrada, nós nos tornamos profissionais, nos tornamos secos demais. Os nossos sermões às vezes são secos, a nossa maneira de se expressar da oração a Deus às vezes é seca, ortodoxia morta. Se levanta alguém ali para poder glorificar o Senhor e chorar, nós olhamos assim, vixe, essa daí está em pecado, conta teu pecado. Nós achamos que as pessoas estão com problemas. Por quê? Porque tudo se tornou comum, tudo se tornou seco. Então, a ortodoxia morta é um dos problemas relatados aqui, que faz parte da nação de Israel. Eles eram incapazes de chorar pelos seus pecados, eles eram incapazes de se derramar perante ao Senhor. E Deus chama eles ao arrependimento. Então, se a verdadeira instrução está na minha boca, eu não vou ter uma ortodoxia morta. Eu vou ter algo ativo, vou conciliar teologia e espiritualidade. Eu vou conciliar doutrina com graça e unção. Eu vou crescer no conhecimento, mas eu vou também crescer na graça. Eu vou crescer na teologia, mas vou crescer também em horas de dedicação e comunhão com o Senhor e comunhão com a sua palavra. Se a verdadeira instrução está na minha boca, eu não vou viver o pragmatismo. Não vou viver o pragmatismo, porque aquilo que está revelado na Escritura é o suficiente para a minha fé, é o suficiente para a minha vida espiritual. Se a verdadeira instrução está na minha boca, eu não vou praticar o sincretismo. Eu vou perceber que na Escritura Deus sempre proibia essa questão de mistura de crenças, de outras religiões, de povos pagãos. Eu não vou viver uma vida liberal, eu não vou praticar o liberalismo, mas eu vou viver uma vida santa. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E Deus abomina o pecado. O ministro ou servo de Deus que sonega a palavra de Deus ao povo, que torce a palavra de Deus e diz ao povo que Deus não está dizendo, é um falso ministro, um falso profeta ou um falso adorador. Verso de número 7, então, diz também que o verdadeiro ministro, ele é um estudioso, proclamador da palavra de Deus. Isso é interessante, o verso de número 7, olha só o que diz aí. Porque os lábios dos sacerdotes, olha só, devem guardar o conhecimento. Lembra lá que nós lemos de Oséias 4:6? Tu, ó sacerdote, tem rejeitado o conhecimento. Uma vez que rejeitava o conhecimento, o povo também era destruído por falta de conhecimento. Deve guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Verso de número 6 é fantástico, é fantástico. O verdadeiro ministro, o verdadeiro adorador, sobre aquele a bênção do Senhor repousa, ele é estudioso da palavra de Deus, e ele é um proclamador da palavra de Deus. Verso número 7. Há muita gente que é preguiçosa. Há muitos ministros, muitos homens de Deus, muitos adoradores que não estudam a palavra. Às vezes, na hora de pregar, dá palha em vez de pão para o rebanho. Alimentam o povo de Deus com refúgio das ideias humanas, em vez de apresentar-lhes o banquete rico das iguarias de Deus. Às vezes, perde-se tempo contando de vãs filosofias, mas que não tem um profundo conhecimento da palavra de Deus. Não, o verdadeiro ministro, o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro servo do Senhor é aquele que vai estar habilitado, vai estar sempre estudando, procurando a instrução,
guardar o conhecimento. Por quê? Porque ele é mensageiro do Senhor. E a função do mensageiro é proclamar a palavra. Mas como proclamar a palavra? Como anunciar a palavra se eu não tenho comunhão com ela? Como anunciar o nome do Senhor se eu não conheço o Senhor mencionado nas Escrituras? Outros ainda perderam a paixão pela proclamação da palavra. Precisamos urgentemente resgatar o entusiasmo pela pregação da palavra de Deus. Por um único motivo: somos mensageiros de Deus. Esse era o problema aqui dos sacerdotes. Eles haviam esquecido de proclamar a palavra de Deus. Eles haviam esquecido de guardar o conhecimento e deixavam de anunciar a vontade de Deus para o seu povo. Mas aquele que é fiel, aquele que é verdadeiro, cuja bênção de Deus está sobre ele, ele vai guardar o conhecimento e vai ser um assíduo estudante da palavra de Deus. Agora, Deus então faz um contraste. Só para terminar aí, além desse camarada ter o conhecimento do Senhor, a Bíblia diz então que ele servia de instrumento. O verso de número 6 aí vai dizer, da iniquidade apartou a muitos. Quando Deus finaliza o verso de número 7, da questão do sacerdote guardar o conhecimento, e da sua boca homens procurar instrução, ou seja, servir de referência, de referencial, Deus agora vai fazer o contraste dos versos 8 até o verso 9. Então, do verso de número 4, verso número 5, até o verso de número 7, Deus trabalhou da questão do ministro que deveria ser bênção. Sobre essa pessoa repousaria a bênção do Senhor. Agora Deus então faz o contraste aí, o capítulo, verso 8 e o verso de número 9. Fala aí da questão, a maldição de ser um falso ministro, de ser um falso adorador. Em primeiro lugar, um falso ministro não anda com Deus em fidelidade. É o verso 8 e o verso aí de número 9 tem essa implicação. E Deus cita aí 3 pontos. Está destacado ali, está destacado. Em primeiro lugar, verso 8 e 9, vós tende desviado do caminho. Número 2, vocês violaram a aliança de Davi. Ponto 3, vocês não guardastes os meus caminhos. Então, 3 problemas identificavam que a vida desses ministros, que a vida desses homens não era uma vida de fidelidade. Eles não andavam com Deus em fidelidade. O fracasso tinha no seu início na vida pessoal dos sacerdotes. Uma vez que esses homens eram fracassados espiritualmente, isso desembocava na sociedade, desembocava no povo. Tinham vidas indignas e ensinos errados. Sua vida não é pautada pela verdade. Sua conduta é incompatível com o seu ministério. A sua vida reprova o seu trabalho. Há um abismo entre o que ele se propõe e o que ele se vive. Por quê? Porque ele não tem comunhão com Deus em fidelidade. E sobre essa pessoa repousaria a maldição de Deus, repousaria o juízo de Deus, repousaria a disciplina de Deus, porque ele havia desviado do caminho, porque ele havia violado a aliança de Levi, porque eles não guardavam os caminhos do Senhor. Por isso então Deus derramaria sobre eles a maldição. E nós vivemos essa crise hoje em dia, crise de ter uma referência evangélica no Brasil, que possa servir de baluarte, que possa servir de instrumento, Pastores que antes eram referências no Brasil, caem em adultério, outros abraçaram filosofias do mundo, do sucesso, da fama, escândalos de toda sorte, irrompendo então dentro das igrejas. Então há uma carência no meio evangélico hoje em dia de termos pessoas que sejam referências, formadores de opinião. Quando você não vê problemas com desvio moral, você vê pessoas com desvios, com problemas doutrinários, que não pregam o verdadeiro evangelho centrado na palavra de Deus. Sobre essas pessoas, a Bíblia diz que não anda em fidelidade. Essa pessoa era um ministro capaz de gerar maldição e não de gerar bênção. Ainda o verso de número 8, o falso ministro perverte o ensino da palavra de Deus. Olha só interessante, verso número 8. Violastes a aliança de Levi, e por vossa instrução, olha só,
por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Ou seja, os sacerdotes, eles não somente violavam a lei do Senhor, mas através de uma instrução deles próprias, que nada tinha a ver com a lei, eles faziam o povo tropeçar, faziam o povo errar, e o pecado se alastrava, o pecado se generalizava. Os sacerdotes tentaram obter a popularidade mudando a lei de Deus, ou seja, a partir do momento que eles violavam a lei de Levi, que era a lei do Senhor dada aos levitas, por intermédio do Senhor, eles davam uma outra lei, superior muitas vezes à lei do Senhor, né? Eles mudavam, eles brandearam para o pragmatismo. Está dando certo? Está dando certo. O povo está aqui, oferece um cabritinho aqui cego, um cabritinho coxo, um animal aqui dilacerado, uma carniçazinha com um pouquinho de fezes, e deixava aquilo perpetuar, e o pecado alastrando, aquele formalismo religioso sem vida, né? Bandearam para o pragmatismo. A teologia está errada e a vida está errada. Quantos ministros deixam de lado a sã doutrina e a vida deles se corrompe? O povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Há lobos hoje em dia travestidos de pastores. Muitos estão vendendo por aí a graça de Deus. A igreja passa a ser uma empresa particular, o evangelho um produto, o púlpito um balcão e os crentes consumidores. Vê se não é o que transformou em nossos dias hoje muitas igrejas, né? Se transformou numa empresa. A igreja, uma empresa, o evangelho, um produto, o púlpito, balcão de negócios e os crentes consumidores, ao invés de ser adoradores. Mas por quê? Porque violaram a aliança do Senhor. E por vossa instrução tem feito tropeçar a muito. A morte na panela, nós vemos na questão lá acho que foi de Eliseu, né? Que teve um encontro com os seminaristas, né? E foram cozinhar uma comida e colocaram lá uma erva colossíntida na panela, né? A morte na panela dos seminários, muitas das vezes, dos púlpitos, dos livros, das músicas, né? Quantas instruções nós recebemos hoje em dia por essa mídia gospel, que nada tem a ver com a lei do Senhor, mas tem a ver com isso aqui, ó. Por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Vocês percebem o quanto que isso, a palavra de Malaquias é tão atualíssima para os nossos dias. E já partindo para o nosso encerramento, o falso ministro ou falso adorador é pernicioso em seu ensino e exemplo. Mais uma vez aí o verso número 8, né? Por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Os sacerdotes não somente falharam em ensinar o povo a guardar a lei, mas eles ensinaram ao povo pelo mau exemplo a desobedecer a lei. Pelo seu exemplo, eles influenciaram o povo a desobedecer a lei. Pelo seu exemplo, eles, em vez de andar na luz e anunciar a verdade, esses falsos ministros torceram a palavra de Deus. Eles ensinavam o erro, desviavam as pessoas de Deus em vez de levá-las ao conhecimento de Deus, de Cristo. Em vez de serem ministros da reconciliação, eles são, na verdade, pedra de tropeço. Em vez de bênção, eles são maldição. É isso que Deus está dizendo aqui, literalmente. É isso que Deus está dizendo. Jesus denunciou, por exemplo, os fariseus pelo seu proselitismo apóstata. Não podemos separar a mensagem da vida. Jesus falou: ai daqueles que saem pelas terras inteiras a fim de tornar um prosélito, pescar no aquário dos outros, e faz dele ainda réu, né? Por quê? Porque a sua vida não condiz com aquilo que ele está falando. Por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. E quantas pessoas estão enganadas em nossos dias? Quantas pessoas estão enganadas acerca de Deus, acerca do Evangelho, por conta desses líderes inescrupulosos que não têm compromisso com a palavra de Deus? E por último, o falso ministro é parcial na aplicação da lei. Olha só o verso 9. E vos mostrastes parciais ao aplicardes a lei. Interessante que os sacerdotes, ele tinha a função também de juiz, como nós falamos aqui. E os juízes, eles não poderiam ser parciais. Eles deveriam julgar todos por iguais.
E o que estava acontecendo aqui na época de Malaquias, segundo alguns comentaristas, é que os sacerdotes, como eles eram representantes de Deus, exerciam autoridade como juiz, eles estavam desprezando uns e exaltando o outro. Estavam advertindo uns e cortejando outros. Sendo que o livro de Levítico, capítulo 19, verso de número 15, diz o seguinte: com justiça julgarás o teu próximo. Porque o levita, o sacerdote, não podia demonstrar parcialidade com ricos e com os pobres. Ou seja, eu não posso usar a palavra de Deus e ser parcial na aplicação da palavra de Deus. Isso acontece em muitos locais. Quantas pessoas que não têm condições são mais exortadas quando pecam do que aquelas pessoas que possuem mais poder aquisitivo? Recebem as maiores penas, as maiores punições, enquanto que o rico não é advertido, o rico não é exposto, o pobre é exposto, o pobre recebe a punição por causa da sua condição social, às vezes por causa da sua cor. Isso acontece muito em muitos locais, e isso estava acontecendo. Os sacerdotes eram parciais na aplicação da lei. Eles apoiavam ou condenavam de acordo com os seus próprios interesses, sendo que a Bíblia proibia isso. Então, um falso ministro não é regido pela verdade, mas pela conveniência. Ele nunca busca honrar a Deus, mas ganha aplauso dos homens. Ele não visa a glória de Deus, mas o lucro. Ele tem 2 pesos e 2 medidas. Ele favorece um e penaliza outros. A sua consciência não é cativa da verdade. Ele é escravo dos outros. A Bíblia, então, sempre nos exorta a jamais fazermos acepção de pessoas. E por isso, então, que não podemos nos identificar com aquele falso ministro, com aquele falso sacerdote, com aquele falso adorador, porque sobre esse repousaria o juízo e a maldição do Senhor. Além disso, então, o falso ministro será desacreditado em público. É o verso de número 9, olha só que interessante. Por isso eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do povo. Deus está dizendo: olha, eu vou destituir vocês. Vocês serão envergonhados. Deus não honra aqueles que não honram o seu nome. Aqueles são líderes que terão um julgamento mais severo. O líder, o adorador, jamais será apanhado pelas suas próprias cordas do seu pecado. Ou seja, um dia a casa cai. Um dia o Senhor expõe. Um dia o Senhor disciplina. Os falsos ministros, então, serão expostos ao vexame, ao opróbrio público, e serão banidos do ministério. Então essa é a palavra de Deus para o seu povo. E eu gostaria de tirar aqui pelo menos 2 lições ou conclusões para nós encerrarmos a nossa noite. A primeira delas é que nós corremos o perigo de violarmos a aliança do Senhor e recebermos juízo. Isso é forte. Os sacerdotes violaram a aliança do sacerdócio por 3 razões. Primeiro, desobediência à palavra de Deus. Segundo, corrupção no ensino da palavra de Deus. Eles rejeitavam a palavra e deturpavam o povo segundo seus próprios caminhos. Mas eles tinham parcialidade no aplicar a palavra de Deus. Os sacerdotes cometeram 2 graves erros. Primeiro, deixaram de andar com Deus. Segundo, quiseram então lisonjear homens. E aí tem uma palavra interessante para aquela pessoa que diz: não, Deus tem paciência, Deus ama, mas Deus também exerce disciplina. Olha só que interessante o texto de Apocalipse. Tenho, porém, contra ti, algo contra ti, a igreja de Éfeso, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal. Se não te arrependeres, tirarei o seu candeeiro, tirarei a sua luz, a sua capacidade de iluminar, vocês perderão. E isso se cumpriu literalmente. Nós vimos aqui quando o irmão Fernando trouxe a palavra sobre igreja e sociedade, e ele falou sobre Éfeso. Nós também falamos aqui quando estivemos expondo o livro de Efésios, verso a verso, nós falamos que essa profecia se cumpriu, porque a igreja de Éfeso hoje é a atual Turquia. E a Turquia hoje é onde tem o maior número de muçulmanos ali naquela região.
que inclusive está em crise, sendo mortos. Mas por quê? Porque Deus tirou o candeeiro. Deus tirou o candeeiro. E da mesma forma que Deus tirou o candeeiro de Israel e deu para a igreja, e por isso que Deus exalta aqui Israel, sou maior do que tudo isso, Deus também pode exercer juízo contra nós. Em segundo lugar também, por último, temos então a oportunidade da nossa liderança, da nossa maneira de ser, né? De ser uma liderança, da liderança ser bênção nas mãos do Senhor, de um adorador ser bênção nas mãos do Senhor, de gerar vida, de ser capaz de abençoar o povo. Verso de número 5: se esperamos de Deus bênçãos, devemos dar a Ele obediência. O verso de número 5, olha só que interessante: a minha aliança com Ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei para que Ele me tremesse. Com efeito, Ele me tremeu e temeu por causa do meu nome. Um verdadeiro ministro usualmente terá alegria em levar os outros a Cristo. É o verso aí de número 6 e 7, né? Quando ele diz aí, ó: a verdadeira instrução esteve na sua boca e a justiça não se achou nos seus lábios, andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Aí tem uma palavra interessante lá em Daniel para encerrar a nossa noite. Já que nós queremos ser bênção do Senhor, diz o seguinte: os que muito conduzirem a justiça, os outros a justiça, aqui muitos, né, conduzirem a justiça, resplandecerão como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12, verso de número 3, para encerrarmos a nossa noite. Que Deus nos livre de nos mandarmos para um montão de lixo. Que Deus nos livre de atirar fezes nos nossos rostos, dele nos humilhar perante as pessoas, porque nós não glorificamos, não honramos, não exaltamos o teu santo nome. Que Deus nos livre de passar pelo que a igreja de Éfeso passou. Que Deus nos livre de mancharmos e macularmos o nome do Senhor com os nossos pecados, as nossas falhas, e deixarmos de sermos bênçãos na vida dos outros. Isso é muito interessante. Se já era forte no Antigo Testamento, é mais forte ainda no Novo Testamento. Porque no Velho Testamento Deus morava no templo. No Novo Testamento Deus mora em mim, mora em você, mora em todos nós, porque somos templos do Senhor. Amém? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos e louvamos e bendizemos o teu santo nome, Pai, por essas advertências que são tão sérias, ó Pai. Que o teu Espírito Santo coloque no nosso coração para que sempre possamos ser bênçãos, ó Pai. Bênçãos para que possamos agradar ao Senhor, honrar o teu santo nome, mas não somente a Ti, mas também ao povo, também à sociedade, Pai. Livra-nos, ó Pai, da maldição, Pai. Mas para isso nós precisamos Te obedecer. Leva mais e mais o nosso coração a se arrepender diante do Senhor, para que o nosso coração seja transformado, para que possamos nos despir do velho homem, se revestir do novo homem que há em Cristo e sermos verdadeiras testemunhas do Senhor na transformação da sociedade e para a glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Queridos, muito bom, né, sermos desafiados. A gente pode aprender bastante aqui. Eu quero que você sirva aí de divulgador também. Sei que Malaquias só tem 4 capítulos, já passou da metade do segundo, né? São apenas 17 versículos e hoje vai ter 9, né? Então já passou da metade do livro. Mas ainda dá tempo de você divulgar, falar para outros irmãos que não têm vindo, que tem sido bom. Você pode desafiar a participar ainda conosco aqui. Que Deus realmente faça se cumprir em nós e na nossa igreja o que temos visto e aprendido, de que o sacerdócio, né, que tanto se desviou e afastou da palavra, isso serve para mim, como sacerdote, pastor, isso serve para
pastor Wagner, isso serve para sacerdote presbítero, Paulo, sacerdote presbítero Emerson, Daniel, mas presbítero Claudio, mas a gente sabe que o sacerdócio no Novo Testamento, tanta coisa, né, que o Senhor falou, e realmente eles concluíram bem ali dizendo, toda aquela limpeza que Deus queria ver no templo, que Ele não queria ver caquinha, né, esterco no templo, o templo hoje somos nós. Toda aquela limpeza que Deus queria ver no templo, livre de esterco, hoje é aqui, entre Deus sou eu e você. Então serve não só para a liderança, mas para todo membro, até porque hoje o sacerdote não é só o pastor e o presbítero. O sacerdote, conforme 1 Pedro 2,9, somos todos nós que cremos em Jesus Cristo. Vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real. Ou seja, todos nós hoje somos templo e sacerdotes. Então essa palavra é obviamente para mim como pastor, é obviamente para a liderança como presbitério, mas é obviamente para você como crente. Que Deus nos abrace e nos dê capacidade de abraçarmos essa